a melhor rádio do Brasil. Essa onda pega. Baixe o aplicativo Mixidade no Play Store e acesse o melhor portal de notícias e entretenimento. Se atualize com tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Rádio Mixidade, a melhor programação. Uma mensagem de otimismo para um dia melhor. Mensagem do dia. Mensagem desta sexta-feira. Evite a acomodação que o afasta de servir aos outros. Muitas vezes você tem a grande oportunidade de repetir todo esse imenso potencial de bem que se armazena em seu coração. São tantas criancinhas órfãs e carentes do seu afeto, tantos velhinhos esperando o seu carinho, tantos doentes sem amigos pedindo a caridade da sua visita. E você, com tempo para dar, com amor para repartir, com a vontade de ajudar. Por que está aí esperando? Pensamento do dia. Confesse Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Desde o dia em que você nasceu até partir para a eternidade, Deus já lhe proporcionou todas as coisas em Cristo Jesus. Ele já o abençoou com o que você poderá necessitar. Na mente de Deus, as bênçãos já lhe pertencem. As pessoas frequentemente me perguntam como estudar a Bíblia. Embora eu tenha muitas sugestões, segue aquela que apresento em todos os lugares para onde vou. Como cristão, sigo o seguinte método ao passar pelo Novo Testamento. Leio primeiramente as epístolas. Encorajo-o a passar a maior parte do seu tempo nas epístolas, porque são as cartas escritas a você, cristão. Estude o Antigo Testamento também, mas não fique a maior parte do seu tempo lendo-o. Dedique-se ao Novo Testamento. Por quê? Porque não estamos vivendo segundo a Antiga Aliança, vivemos na Nova Aliança. Nas epístolas que foram escritas à igreja, procure e sublinhe todas as expressões como em Cristo, por Cristo, em quem, nele, etc. Anote-as e medite sobre elas. Comece a confessá-las com a sua boca. Do ponto de vista divino, tudo o que você tem em Cristo, ou é em Cristo, já é uma realidade. Deus já realizou tudo em Cristo. Mesmo assim, você precisa crer nisso e confessá-lo antes de ser realidade para você. Assim diz a Bíblia. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mateus capítulo 12, verso 35. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. Um programa apresentado por Cleiton Basso. Momento fé no Criador, a vida com o Salvador, seu nome é Jesus. Amado ouvinte, Deus adora ouvir suas orações. Ele morreu pelo meu pecado, antes de permitir que você morresse em seus pecados. Foi isso que Cristo fez. Reflita no texto de David Maxland. Após a morte em 2011 do pioneiro em computação Steve Jobs, mais de 1 milhão de pessoas de todo o mundo postaram tributos online a ele. O tema comum era como Jobs havia mudado suas vidas. Eles diziam que viviam de modo diferente devido às suas inovações criativas e queriam expressar sua admiração e tristeza. A tela de um tablet tinha a seguinte mensagem em letras grandes: "E triste".
A gratidão alimenta o nosso sentimento, que é exatamente o que o Salmo 107 descreve. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. O tema deste salmo são pessoas em grandes lutas que foram libertas pelo Senhor. Algumas não tinham teto e passavam necessidades. Algumas haviam se rebelado contra a palavra de Deus. Outras estavam exaustas de tanto tentar e não conseguir resultados quando clamaram a Deus. Todas foram resgatadas pelo Senhor. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, está escrito. Quando consideramos a grandiosidade do amor de Deus, sua misericórdia em enviar Jesus Cristo para morrer por nós e ressuscitar, e que Ele nos libertou, não podemos deixar de louvá-lo e desejar falar a outros sobre como Ele transformou nossas vidas. Nossa gratidão a Deus pela salvação nos incentiva em nosso testemunho a outros. Pense nisso. Momento Fé no Criador. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Pai Criador Todo-Poderoso, nós, milhares de ouvintes e esta voz, juntos, queremos expressar nossa gratidão, Pai, a Ti, por tudo que o Senhor fez por nós, por essa majestosa criação. E acima de tudo, mesmo que tenhamos errado, tenhamos caído diante do pecado, optamos pela liberdade do pecado, ainda assim, Deus Todo-Poderoso, o Senhor ofereceu uma esperança. Jesus Cristo, Teu Filho, que morreu por nossos pecados e que ressuscitou para nos dar a esperança da vida eterna. Ó Pai, nossa eterna gratidão a Ti. Amém. Que privilégio ter a mesma mão que fez o universo e espalhou as estrelas, escrevendo seu nome no livro da vida. Louve a Deus por isso e declare agora Cristo como seu Senhor e Salvador, buscando a partir daqui o perdão e uma vida correta. Deus alegra-se por todo aquele que assim desejar de todo o coração. Momento Fé no Criador. No ar, Um Minuto com Deus. Olá, ouvintes. Você sabia que em alguns países é muito comum as pessoas criarem tubarões em aquários domésticos? É verdade. Muita gente aí cria um tubarão no aquário da sua casa. A pergunta que vem em breve é: e quando o tubarão crescer, será que não vai quebrar o aquário? Aí é que está. O tubarão não cresce. Boa parte das espécies de tubarões limita-se ao local aonde ele está e cresce de acordo com o lugar que ele vive. Daí você vê tubarões que nasceram para crescer 4, 5 metros, crescendo apenas alguns centímetros. Isso porque eles estão limitados ao lugar aonde estão. A palavra que eu deixo para você nesse momento é o seguinte: muito cuidado com os aquários que prendem você, que limitam o seu crescimento. Quem sabe você nasceu com um grande projeto de Deus, você nasceu com uma obra e um chamado especial de Deus na tua vida, mas tem aquários que estão limitando o seu crescimento. É o lugar onde você está, é o estreito que você se coloca, são as pessoas que limitam o seu crescimento. Muito cuidado, você nasceu para ser muito maior do que aquilo que você está se sujeitando hoje. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o pastor Melqui. Minuto de sabedoria. Poucas palavras que dizem muito. Um homem verdadeiramente rico é aquele cujos filhos correm para os braços dele quando suas mãos estão vazias. Minuto de sabedoria.
Agora com Wilson Tinonim. Pense nisso. Hora D ou hora H? É certo que você já me ouviu várias vezes perguntando isso, mas nunca será demais tirar conclusões e saber se estamos agindo mesmo na hora D ou na hora H. Hora H é a hora do homem, é a hora em que eu quero as coisas do meu jeito, da minha forma. Não aceito de jeito nenhum opinião. Tem que ser como eu acho que tem que ser e fim de conversa. Agora a hora D, já dizia a vovó, é a hora quando as coisas acontecem do jeito de Deus. Quando a gente espera que Deus controle a nossa vida. Sabe quando a gente fala, se Deus quiser, isso está meio que fora de ação hoje em dia, né? É normal as pessoas agirem com petulância, dizendo, olha, é assim, assado, carimbado, registrado e assinado. Mas o bom e o certo da vida é quando a gente depende de Deus e procura ter a nossa vida focada na hora D. Negócios na hora D, casamentos, namoros, viagens, acabam dando muito certo. Agora a hora H tem levado muita gente a naufrágios, arrependimentos, frustrações e coisas do gênero. Ei, você, tem agido mais em relação à hora D ou à hora H? Você acha que é por acaso que você está ouvindo isso agora? Não, é Deus me usando nessa emissora para te dizer, deixa acontecer mais a minha hora, a minha proposta, a minha oferta para a sua vida e assim certamente você vai viver muito melhor. Ei você, ô irmão, ô irmã, segura nas mãos de Deus e vá. É o melhor jeito, é o que traz alegria, que gera felicidade. Amém. Você ouviu com o pastor Wilson Tinonim. Pense nisso. Você vai ouvir e pensar em 3 segundos. Sabedoria para viver melhor. Versículo do dia. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. João 4,14. Sabedoria para viver melhor. Versículo do dia. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Provérbios 19, 21. Olá, querido amigo do Pão Diário, muito bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento do dia. Hoje vou ler o texto de Remy Oidel, com o título A Ilusão do Controle. O estudo de Ellen Langer, intitulado A Ilusão do Controle, de 1975, examinou o nível de influência que exercemos sobre os acontecimentos da vida. Ela descobriu que nós superestimamos o nosso grau de controle na maioria das situações. O estudo também demonstrou que a realidade quase sempre destrói a nossa ilusão. As conclusões de Ellen são corroboradas por experimentos realizados por outros estudiosos desde que seu estudo foi publicado. No entanto, Tiago identificou esse fenômeno muito antes de ela o ter nominado. Ele escreveu: prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa.
de acordo com Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 14. Em seguida, Tiago provê uma cura para a ilusão, enaltecendo aquele que está no controle absoluto. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Nesse versículo, Tiago resumiu ambos, a falha fundamental da condição humana e o seu antídoto. Que entendamos que o nosso destino não está em nossas mãos. Podemos confiar nos planos de Deus, pois Ele mantém todas as coisas em suas mãos poderosas. Querido amigo, de que forma você cedeu à ilusão de que está no controle de seu destino? Como você pode entregar seus planos a Deus e deixar o seu futuro em suas mãos? Pense sobre isso. Aqui foi Clarice Fogaça com a mensagem do dia. Devocional diário. Uma palavra de Deus ao seu coração. O pecador entre a lei e a graça. Lei e graça são dois conceitos importantíssimos, se quisermos conhecer como viver uma vida plena e produtiva de acordo com a vontade de Deus, que é santo e justo. A lei de Deus exige um uso apropriado, conforme Paulo afirmou. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8. A lei de Deus aponta o pecado, mas não pode salvar-nos. Pode mostrar a nossa fraqueza, mas não nos fortalece. Pode condenar, mas não justificar. A lei ordena que façamos o bem, mas não nos capacita a fazê-lo. A lei mata, mas a graça dá vida. A lei de Deus revela o problema do pecado, mas não oferece uma solução. A resposta é encontrada na graça de Deus, a graça imerecida que Ele nos oferece gratuitamente na pessoa de Jesus Cristo. Mas o que é graça? Paulo resumiu suas incontáveis virtudes, chamando-as de suprema riqueza. Ele especificou algumas dessas riquezas em sua carta aos Efésios, nos versículos abaixo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, graça é isto, o favor de Deus concedido a pessoas que não merecem, um instrumento de Deus para trazer salvação para todo aquele que crê, a provisão de Deus de comunhão espiritual com outras pessoas e a influência criativa de Deus que equipa o crente para cumprir seus propósitos. A graça de Deus nos capacita a andar nos caminhos de Deus, pois é o próprio Senhor Jesus quem vive em nós pelo seu Espírito e nos supre a força necessária para fazê-lo. A Bíblia diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. Isto não é produzido pelo nosso esforço pessoal, nem pela religião que professamos. Antes, é um dom gratuito de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Sabendo disto, só nos resta seguir o conselho do salmista. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.
Você ouviu Devocional Diário. Baixe o aplicativo Mixidade no Play Store e acesse o melhor portal de notícias e entretenimento. Se atualize com tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Contato pelo WhatsApp DDD 88994511845.